Amados e queridos irmãos, nós estamos de volta. Já há alguns dias que nós não estávamos gravando os vídeos, estávamos apenas enviando os áudios do nosso comentário, mas desta feita nós voltamos, graças a Deus, para trazermos mais uma videoaula. Desta vez nós vamos trazer a lição de número 6 e ela tem como base 3 capítulos do livro de Êxodo. E a gente vem na sequência. Desta vez nós vamos estudar do capítulo 13 até o capítulo 15, e subordinado ao tema a saída do Egito e a passagem pelo mar. Esse é o tema que nós vamos discorrer durante essa videoaula. E você, claro, é o nosso convidado a ficar com a gente até o final dessa videoaula, para juntos a gente aprender um pouquinho mais, sobre as instruções ou as informações concernentes aqui ao nosso texto base do livro de Êxodo. Lembrando aos irmãos que nós estamos diante de uma aula onde nós vamos falar do maior milagre do livro de Êxodo, que é a abertura do grande mar vermelho. É a passagem do povo a pé enxuto. E a gente vai ver que Deus, ele realizou grandes milagres, desde quando surgiu aí a 10ª praga, que é quando o povo do Egito vai praticamente expulsar os hebreus, vai dar ouro, vai dar prata, vai dar bens materiais para que eles vão para longe. E a gente vai ver que eles vão pegar um caminho de difícil acesso. Tudo isso era Deus permitindo e mostrando para aquele povo que era Ele que ia cuidar deles. Então, se fosse com base nos méritos dos hebreus, acredito que eles iriam pelos atalhos, pelos caminhos mais curtos, mas como era Deus, Deus levou pelos caminhos mais difíceis para mostrar que só Ele que pode realizar essas grandezas nessa caminhada desse povo, saindo do Egito rumo à terra prometida. E quando se trata aí da segunda parte da lição, ou da segunda parte aqui do tema da lição, a passagem pelo mar, a gente vai ver que o mar ele vai se abrir para o povo de Israel atravessar em pé enxuto, mas depois ele vai se fechar e vai exterminar todos os inimigos do povo de Israel. E é isso que a gente vai aprender juntos. Mas antes da gente entrar aqui nos nossos objetivos, eu preciso pedir a você que compartilhe esse vídeo aí nos grupos de Escola Bíblica Dominical. Se puder, você pode também dar uma curtida, deixar um comentário, pois isso muito impulsiona esse vídeo chegar mais adiante e mais pessoas são alcançadas com todos esses comentários que a gente sempre procura trazer aqui por meio dessa plataforma que é o YouTube. Então, desde já, sinta-se à vontade, pega aí a sua caneta, pega aí o seu caderno e vamos estudar sobre a lição de número 6, onde nós vamos aprender preciosas lições para que a gente vá na nossa escola bíblica dominical bem inteirado e, claro, sempre sabendo um pouco mais, a fim de ajudar a professor, ajudar alunos, ajudar todos aqueles que se interessam por esse assunto. Vamos agora aos nossos objetivos. O primeiro objetivo, saber que Deus é nosso guia. O segundo, crer no livramento divino. E o terceiro, descansar, sabendo que Deus vai na frente. Então, esses são os objetivos que nós vamos trabalhar nessa videoaula, e você, professor, precisa também trabalhar na sua sala de aula, na sua classe, para que assim os seus alunos venham estar bem inteirados de todo esse assunto. Porque cada objetivo aqui, a gente precisa lembrar que corresponde a um ponto da lição. A lição, como tem 3 pontos, são 3 objetivos. E lembrando que a lição de hoje, cada capítulo aqui vai ser concernente ou discutido em um ponto. Por exemplo, o ponto de número 1 vai ser com base no capítulo 13, o ponto de número 2 vai ser com base no capítulo 14 e assim o terceiro com base no capítulo 15. Então vamos
estudar sobre todos esses assuntos, né, nesses 3 capítulos do livro de Êxodo. Eu não sei você, mas eu já tenho aprendido muito até aqui. Então, a gente precisa continuar nessa sequência, né, estudando sem pular nenhum capítulo, para que a gente chegue ao final aqui do último capítulo de Êxodo, onde a gente vai ver que nesse trimestre as 10 primeiras lições vão ser com base no livro de Êxodo e as outras 3 no livro de Levítico. Então a lição de hoje, ela é uma lição muito importante, porque vai falar sobre esses 2 assuntos, a saída do Egito e a passagem pelo grande mar vermelho. Vamos agora ao nosso textuário, que se encontra em Êxodo, capítulo de número 14 e o versículo de número 6, que diz: E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então aqui o nosso textuário é o momento em que Moisés ele vai tocar nas águas, as águas vão criar 2 paredes ali, e a gente precisa destacar que eram paredes sobrenaturais, ou seja, não era uma obra humana, era uma obra divina, era um milagre de Deus, aonde ia ficar uma parede de água à esquerda e outra à direita, ia ser um canal, ia ser um caminho. Tudo isso nos leva a meditar acerca do caminho. Perceba que as águas aqui, elas são muitas, né, de ambos os lados, e o caminho aqui é estreito. Isso lembra o que Jesus disse sobre si, que ele era o caminho, né, que ele era a verdade, e que esse caminho ele era estreito. Então a gente precisa ter essa compreensão que nós, assim como os hebreus aqui, neste caso, nós cristãos, nós precisamos trilhar esse caminho estreito que vai nos conduzir à vida eterna com Deus. A nossa verdade prática, antes de passar aqui o primeiro ponto, nós precisamos ainda apresentar. A verdade prática diz: além de sair do Egito, é necessário tirar o Egito das nossas vidas. Perceba que as informações da verdade prática vai nos dizer, e o comentarista da revista, ele vai trazer um cumprimento a essas informações, que ele vai dizer que para o povo sair do Egito foi muito rápido. Agora, para o Egito sair dos costumes, da cultura, do coração do povo, isso vai demorar aí 40 anos. O que a gente precisa destacar é que essas manias que o povo levaram lá do Egito, rumo ao deserto, rumo à caminhada, atrapalhou, e muito. A gente vai ver que o fundamento, a base das murmurações, o fundamento, a base, né, das revoltas, das rebeldias, dos pecados contra, vamos dizer que a providência divina sempre foi porque havia ainda instalado no coração daquele povo uma raiz, uma semente do velho Egito. E quando a gente traz isso e aplica na igreja contemporânea, a gente precisa também destacar que nós, quando nos convertemos, ainda em nós habita a natureza terrena, que é aquela mesma parte que habitava lá no povo hebreu, que é a semente do Egito. Então, para nós hoje, é essa velha natureza. De vez em quando ela quer ter voz, de vez em quando ela quer ter vez, de vez em quando essa velha natureza ela quer determinar algo. E é por isso que nós precisamos aprender que nós devemos andar no Espírito, para que essa velha natureza ela não venha fazer com que nós venhamos a errar nessa caminhada. Então nós estamos em um processo esperando a vinda de Jesus, e nesse processo nós precisamos ser pessoas piedosas, aprender como andar no Espírito, porque andando no Espírito nós vamos estar livre aí de rebeldia, nós vamos estar livre da idolatria, nós vamos estar livre de todos os pecados cometidos pelo povo hebreu ali quando eles estavam no deserto. E a gente ainda precisa destacar, ainda a nível aqui de introdução, com base na verdade prática, que o povo era para tomar posse da terra,
prometida em 40 dias. Mas como eles demonstraram, vamos dizer que uma incredulidade tamanha, contra os espias que trouxeram as boas notícias, que foi Caleb e Josué, aí como eles passaram 40 dias, esses 40 dias foi multiplicado aí para 40 anos, que era o tempo daquela geração que duvidou que Deus poderia dar aquela terra, morresse no deserto. E as novas gerações que sucedessem dali para frente é que entra na terra prometida. Então a gente percebe que apenas 2 dos que vão sair, que vão estar presentes nesse momento aqui, que é a saída do Egito e a travessia do Grande Mar Vermelho, só vai ser esses 2, Caleb e Josué. Esses 2 homens, eles vão ter livre acesso à terra prometida, porque em momento algum eles duvidaram de que era Deus que estava no controle, de que Deus é que ia dar aquela terra ao seu povo, e a promessa que Deus tinha feito aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Deus era fiel para cumprir, e é isso que a gente vai destacar aqui nesta lição. Primeiro ponto, a gente vai falar um pouquinho com base no capítulo 13, do versículo 17 ao 22, aonde estamos subordinados a esse tema desse primeiro ponto: Deus guia o seu povo. E concernente a esse assunto, quando diz que Deus guia o seu povo, não resta dúvida de que Deus, ele é o guia. Deus, ele está no controle. É tão verdade que a gente, ao examinar esse capítulo, a gente vai ver que Deus, em todo momento, Deus estava na direção desse povo. De dia, ele estava como uma nuvem. À noite, ele estava como uma coluna de fumaça. E era sempre na frente do povo. Era sempre dizendo a esse povo: vocês são ovelhas. Eu sou o bom pastor. Então é isso que a gente percebe aqui nesse texto. É que Jesus, ele guia o seu povo rumo à terra prometida. Deus está guiando o seu povo. O primeiro tópico, a gente vai aprender um pouquinho sobre o perigo dos atalhos. Nesse primeiro tópico, a gente precisa destacar que os atalhos, eles são bem perigosos. Os atalhos, eles são duvidosos. Os atalhos, às vezes, você pode entrar, mas às vezes não vai sair do outro lado, porque o atalho, às vezes, pode se transformar num labirinto. E é isso que a gente vai ver nesse primeiro tópico, que Deus, ele permitiu que o povo saísse do Egito, mas pegasse a rota mais difícil, a rota que para aquela multidão que saiu do Egito era impossível eles chegarem do outro lado do Mar Vermelho sem a ajuda de Deus, sem Deus estar cuidando deles. Então é por isso que existe aquela promessa de que os sapatos deles não envelheciam, de que as roupas deles não envelheciam, porque o próprio Deus cuidava dos mínimos detalhes. Então, quando a gente fala sobre esse primeiro tópico, o perigo dos atalhos, é uma advertência para a igreja contemporânea dos nossos dias, para que nós não venhamos fracassar, para que nós não venhamos olhar para o caminho mais curto, para que a gente não venha tirar Cristo, que é o nosso alvo, tirar a vista do nosso alvo, que é Cristo, e olhar, quem sabe, para a esquerda, para a direita, e acabar perdendo o autor e consumador da nossa fé de vista. Então nós precisamos entender que os atalhos, eles são perigosos para o povo de Deus. O segundo tópico, confiança é necessária. Aqui é com base no versículo 19 do capítulo 13, nós vamos ver que essa palavra confiança aqui do Antigo Testamento, ela está muito entrelaçada com a palavra fé do Novo Testamento. Então, sempre que você ouvir essa palavra no Antigo Testamento, confiança, ela vai estar se referindo à mesma coisa que fé. É esperar em Deus, é esperar sem ver. É algo que não é visível, não é
palpável. Então, nesse tópico, a gente vai ver que Moisés, ele esperou em Deus e ele ensinou isso ao povo. A gente percebe que o povo, ele vai ter essa confiança que é necessária para a caminhada. Nós precisamos deixar isso bem claro, que na caminhada cristã, ela é muito, vamos dizer que essencial. A confiança, ela se faz necessária para esses dias difíceis, para esses últimos dias, para essas últimas horas da igreja. Então, a gente vai agora passar para o último tópico aqui do primeiro ponto. Deus vai na frente. Aqui nesse tópico, a gente vai ver que Deus, ele vai estar no controle, ele vai assumir as rédeas aí da nação de Israel. E a gente precisa destacar que essas rédeas, elas eram assumidas na pessoa de Moisés, que era o maior legislador, na pessoa de Arão, o sumo sacerdote. Então Deus, ele vai se manifestar através desta liderança que ele mesmo escolheu, que lhe aprouve escolher Moisés como libertador, e ali toda aquela comitiva está na dispensação de Deus. E Deus se mostrava em fatos sobrenaturais para que esse povo tivesse a certeza de que era Deus que estava naquele negócio, de que era Deus que estava na frente. Perceba que se você for ler o livro de Êxodo, você vai ver que quando a coluna de fumaça ela parava, o acampamento parava. Quando ela prosseguia, o acampamento prosseguia. Da mesma forma, à noite, aquela coluna de fogo. Então, a gente precisa destacar que era um sinal, uma evidência de que Deus estava na frente, de que Deus é quem guiava, é quem mostrava o caminho por onde o povo passava. E hoje não é diferente. Nos nossos dias, nós precisamos destacar que Deus está no controle de tudo. Deus é quem dita as regras por onde a igreja ela deve caminhar. Deus é quem mostra o caminho aonde a igreja deve colocar o pé. E é por isso que nós, como cristãos, nós precisamos pedir discernimento para que assim possamos estar no centro da vontade de Deus. O segundo ponto da lição, a travessia do mar. Nesse ponto é com base no capítulo 14, do verso 1 ao 35, onde a gente vai ver de uma forma bem detalhada acerca da travessia do Grande Mar Vermelho. Algo que aos olhos humanos era impossível, algo que se as pessoas estivessem diante daquele mar, eles nunca conseguiriam atravessar. Mas como essa nação, ela foi escolhida por Deus e ela teve esse entendimento de que para o seu Deus não havia nada impossível, pois Deus acabara de mostrar sua mão poderosa quando arranca-os da terra do Egito, e agora eles estão diante do Grande Mar Vermelho, olhando para trás e vendo a perseguição dos egípcios, que é aqui o nosso tópico 1 do ponto 2, que vai falar sobre essa perseguição. E se nós olharmos, essa perseguição, ela causou algum tipo de dano psicológico àquele povo, pois o povo tinha acabado de sair do Egito, estava no deserto, em frente ao mar, olhou quem sabe para a direita, olhou para a esquerda, olhou para frente o mar, olhou para trás a morte, porque o exército de Faraó já vinha marchando. E aqui o comentarista vai dizer que esse exército ele deixou algum sinal. Não sabemos se era a poeira dos cavalos, se era o grito dos soldados, mas aquele povo ele ficou meio que amedrontado, e é onde Deus vai cuidar. Assim como um pastor cuida de uma ovelha medrosa, aqui o Senhor, Deus, ele vai mostrar a sua bondade para com o seu povo, que era aqueles que confiavam na providência divina. Segundo tópico, o medo de Israel. Aqui nesse tópico, com base no versículo 10, a gente vai ver que esse medo ele vai crescer tanto que as pessoas vai ter algumas que vai começar a achar que ali eles vão morrer, que ali eles vão ser
estraçalhado. Mas quando eles esperaram um pouco, eles viram a providência de Deus. Eles viram que aquele espaço entre o último homem de Israel e o primeiro do exército dos egípcios, houve ali umas trevas. Começou a haver ali um tipo de obstáculos para os egípcios, a ponto deles não conseguirem alcançar o povo hebreu, enquanto que eles entravam no mar para o outro lado. Então a gente aprende nesse tópico que o medo ele não vem de Deus. O medo traz uma insegurança, e essa insegurança ela nos tira da onde nós devíamos estar posicionados, que é na confiança em Deus, que é esperar em Deus. Se você olhar o texto com um detalhe, você vai ver que Moisés, em nenhum momento aqui nesse capítulo, ele demonstra medo, mas ele demonstrava que confiava em Deus. É quando Deus vai lhe dar autoridade para ele tocar sobre as águas. Vamos aqui para o próximo tópico, de número 3, Deus peleja por Israel. Aqui é onde a gente vai ver que Deus ele vai entrar nesta guerra. É como se Deus dissesse, olha, aquietai-vos, acalma o coração de vocês, porque essa batalha não é de vocês, essa batalha é minha, é eu que vou guerrear. Então a gente vai perceber que Deus ele vai tomar nas mãos todas as preocupações do povo hebreu. E vai cuidar, vai consolar, vai mostrar a saída e de uma certa forma ele vai pegar e converter o medo dos hebreus contra condenação e juízo contra os egípcios. É onde o exército de Faraó ele vai ser riscado da história da humanidade. É onde a gente vai ver que os cavalos, as carruagens, todo aquele aparato de guerra, de batalha que o Egito tinha, ali ele vai ficar debaixo do Mar Vermelho. O que é isso? O poder de Deus. O que é isso? O cuidado de Deus dispensado sobre o seu povo. Vamos agora passar para o terceiro ponto da nossa lição, que vai falar sobre cântico e água doce. Aqui a gente vai ver nesse terceiro ponto que o primeiro tópico nós vamos comentar um pouquinho sobre o hino da vitória. Depois que o povo atravessa o grande mar, a gente vai ver que o povo se alegra, o povo começa a glorificar, a exaltar a Deus, e é onde vai surgir o cântico da vitória. É onde Miriam ela vai estar envolvida de uma alegria tamanha que ela não vai se conter. E todo o povo dos hebreus ali, eles vão começar também a glorificar a Deus, a exaltar, e a gente vai ver aquela festa devido ao grande livramento de Deus. É como se esse fato ele fosse um culto de ação de graças, esse povo comemorando o livramento. Vamos agora para o segundo tópico, que vai falar sobre o perigo da murmuração. Nesse tópico a gente precisa destacar que as murmurações ela causam dano para a nossa caminhada. Então nós precisamos aprender aqui com o povo de Israel que nós não podemos murmurar. Nós não podemos murmurar diante das dificuldades, diante dos obstáculos, diante, quem sabe, de algo que nós julgamos impossível. Nós não podemos murmurar, mas nós temos que buscar Deus e esperar em Deus. E por último aqui, para fechar o nosso comentário, o amargo vira doce. É onde o povo vai estar murmurando porque está com sede, e aí Deus vai chegar e dar aí vamos dizer que a autoridade a Moisés, e Moisés vai fazer com que aquela água que era amarga, que tinha o nome de Mara, agora ela possa ser uma água que esteja habilitada para o povo beber. Vai passar de amarga para doce. E a gente vai ver que isso é uma providência de Deus, é um cuidado de Deus para os seus. E nos dias atuais não é diferente. Deus ainda faz milagres, Deus ainda cuida. Pode não ser essa água aqui do texto literal, mas pode ser um sentimento que às vezes você acha que é amargo e você não consegue digerir, mas com a ajuda do Espírito Santo, Deus converte isso
e você consegue, de uma certa forma, perdoar, você consegue viver com aquele sentimento, porque ele foi transformado. Porque Deus, quando ele entra na nossa causa, nada é impossível. Ele transforma todos os cenários da nossa vida. E é isso que nós precisamos deixar bem claro diante da nossa classe, que Deus está no controle. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.